Vou passar a apresentação do modelo de integração do Centro de Referência do Alto Maé. Desculpa, acho que estou... Ok. Sobre a integração de serviços de HIV e doenças não transmissíveis para melhorar os resultados de saúde nos indivíduos que são atendidos nas unidades sanitárias, a Organização Mundial de Saúde lançou em 2023 este documento orientador que orienta a integração das doenças não transmissíveis nos programas de HIV, tuberculose, saúde sexual e reprodutiva. Este documento orientador refere que em 2019 as doenças não transmissíveis causaram 17 milhões de mortes prematuras entre idades compreendidas 30 a 69 anos de idade. Destas mortes, 86% ocorreram em países de baixa e média renda, e muitas destas mortes poderiam ser prevenidas. A resposta global às doenças não transmissíveis é ainda insuficiente para reduzir o impacto destas mesmas patologias. Associada a este fato, estas patologias impõem uma sobrecarga adicional aos sistemas de saúde, principalmente naqueles países em que já enfrentam dificuldades em responder às doenças transmissíveis, como é o caso de Moçambique. Estamos a falar agora da redução de fundos, no caso dos programas da HIV. Urge a necessidade de fazer uma integração em vários programas, programa do HIV, a tuberculose, a saúde mental. É urgente essa integração, com o objetivo de ampliar o acesso aos cuidados, reduzir a mortalidade prematura, melhorar o bem-estar e a prevenção. Estamos a falar de integração. E o que é isso de integração? Consiste na prestação de cuidados de saúde, principalmente em atenção primária, centrados na necessidade do indivíduo, de modo que as unidades sanitárias devem estar organizadas para responder às necessidades integrais do indivíduo e não apenas de uma doença isolada, que é uma abordagem mais verticalizada. Temos que abandonar esse conceito da abordagem verticalizada, principalmente na atenção primária. E então, o que é que preconiza o Programa Nacional do HIV em termos de prestação de cuidados integrados? Vamos basear nesta tabela de segmento clínico e laboratorial do paciente adulto com HIV, segundo o Protocolo Nacional. Na admissão, o protocolo prevê que no atendimento clínico o provedor deve fazer uma abordagem integrada do paciente, deve questionar os antecedentes patológicos, nomeadamente a existência da pressão arterial, se o doente é hipertenso, é diabético, é asmático, ou tem antecedentes de vários episódios de tuberculose que condicionam as doenças pulmonares crônicas. Na história, também o clínico deve questionar os aspectos psicossociais que impactam a adesão ao tratamento antirretroviral, nomeadamente os hábitos tóxicos, o uso de tabaco, o álcool, o uso de drogas. Também deve ser questionado ao paciente. Nesta primeira avaliação, também o Ministério preconiza a avaliação psicossocial, o rastreio das doenças mentais, a depressão, a ansiedade, que também impacta a adesão ao tratamento antirretroviral. Em termos de monitoria laboratorial, o pedido da glicemia na admissão basal e a regularidade de 6 meses e depois anualmente, também o Ministério preconiza o rastreio da diabetes. No exame objetivo, em todas as consultas, o provedor deve fazer a medição da pressão arterial. Também está preconizado o rastreio da hipertensão arterial. Em todas as consultas, o provedor deve fazer a medição do peso para calcular o índice de massa corporal nos adultos e nas crianças, a medição do perímetro braquial,
para o rastreio da desnutrição ou da obesidade. Também na avaliação clínica, o provedor deve fazer o rastreio das neoplasias, principalmente nas mulheres seropositivas com idade de 25 anos ou mais, devem fazer o rastreio do cancro do colo uterino e da mama. Está preconizado, deve ser feito na admissão e deve ser repetido anualmente. Trago aqui esse instrumento de recolha também, que é uma orientação do Ministério da Saúde, que nós chamamos de ficha mestra ou ficha clínica. Esta ficha recolhe todos os dados que eu acabei de mencionar a cada visita. Então, todo paciente que vem, em cada visita, deve ser mensurada a pressão arterial. Em cada visita, deve ser medido o peso e calculado o índice de massa corporal. E com uma certa regularidade, deve ser solicitado a glicemia, na entrada, 6 meses depois e anualmente, naqueles casos em que a glicemia é normal. Nos pacientes que apresentam alteração dos níveis glicêmicos, eles devem fazer este pedido com alguma regularidade. Ok, posto isto, vamos agora à abordagem. O que é que está acontecendo na implementação deste protocolo? Vamos espelhar neste caso clínico. Temos esse paciente de 47 anos de idade, masculino. Ele foi referido de um centro de saúde da cidade de Maputo para o Centro de Referência do Alto Maé, vulgo CRAM. O CRAM é uma unidade sanitária independente e anexa ao Centro de Saúde da Alto Maé, que atende pacientes com doença avançada por HIV. E este paciente foi admitido neste serviço em julho de 2021. Não tinha nenhum antecedente patológico. Na história da doença atual, referiam uma evolução de sintomatologia de 4 semanas, com perda marcada de peso, astenia, anorexia, sudorese. E a 1 semana com agravamento, segundo o mesmo, cefaleia e febre. E não tinha outros dados positivos na história clínica. Na história psicossocial, referia hábitos tabágicos marcados desde a juventude, na atualidade com consumo de 10 cigarros por dia e consumo de álcool, cerveja aos fins de semana. E na história familiar desconhecia antecedentes de patologias de tendência familiar, nomeadamente a hipertensão e a diabetes e a asma. O exame objetivo na admissão, ele não apresentava um bom estado geral, estava bastante prostrado, porém estava consciente e colaborante. A pressão na admissão era normal, o índice de massa corporal de 18 apresentava uma ligeira desnutrição aguda. Esta tabela mostra as análises basais que a unidade sanitária oferece. Esses pedidos são feitos e entregues ao paciente no mesmo dia. Faça um reparo, é no mesmo dia. O paciente colhe e entrega o resultado no mesmo dia e a avaliação clínica é feita no mesmo dia. Ele beneficia-se desses todos os resultados. Chama a atenção que o FASH não é nada mais do que uma ecografia rápida com vista a procurar achados compatíveis da tuberculose, como derrames pleurais, derrames pericárdicos, ascite, linfadenopatias mesentéricas ou então microabscessos esplênicos, que sugerem achados compatíveis com a tuberculose. Nós fazemos esta avaliação. Fazemos também a avaliação do olho, que nós chamamos de retinoscopia, também a procura da tuberculose, a procura do citomegalovir, a retinite por citomegalovir, e achados compatíveis com infecção por herpes simples ou toxoplasmose, também algumas vezes temos tido. Este paciente apresentava... Desculpa, doutora, queria chamar a atenção ao tempo, temos menos de 2 minutos, então queria pedir a sua capacidade de síntese. Obrigado. Tá, obrigada, doutor Laison. Então, foi postulado diagnóstico de tuberculose, HIV, foi solicitada a indução da expectoração e teve a recomendação de voltar 5 dias depois. 5 dias depois, repetiu algumas análises, como o TB-LAM, mantinha a positividade de grau 1, teve uma perda adicional de peso, o expert foi negativo e o clínico provedor achou melhor iniciar o tratamento da tuberculose. E teve a recomendação de voltar novamente em 15 dias para avaliar a tolerância ao tratamento e iniciar o tratamento antirretroviral. Envolvidos 15 dias, o doente apareceu com melhoria clínica,
ligeiro ganho de peso. Pela primeira vez, a pressão arterial, notamos que tinha um aumento da pressão arterial. E este doente iniciou o tratamento antirretroviral, teve indicação de vigiar as pressões nas consultas seguintes e teve a recomendação de voltar 30 dias depois. Ao fim de 2 meses de seguimento, que coincidiu com o fim da fase intensiva, o doente estava bastante melhor, apresentava níveis pressóricos elevados. Então, o clínico achou por bem iniciar o tratamento farmacológico associado a medidas não farmacológicas e manteve todo o resto do tratamento. Em termos de evolução dos 3º e 6º mês, podemos ver que este paciente teve uma boa evolução das patologias oportunistas, contudo, as pressões arteriais mantinham-se elevadas. Ele estava sob tratamento antihipertensivo e com medidas gerais, mas mesmo assim nós não conseguíamos o controle pressórico porque enfrentávamos problemas da lesão. Em termos de evolução laboratorial deste paciente, podemos ver que teve uma boa recuperação imunológica e também teve um bom controle virológico. Ele aceitou tomar o tratamento da tuberculose, aceitou tomar o TARV, mas tivemos desafios na toma dos antihipertensivos. Estas são as variações nas várias visitas da pressão arterial. Essas foram as medidas que os clínicos foram fazendo ao longo do tempo, dependendo da disponibilidade de fármacos. Em algum momento tínhamos nifedipina, tivemos ruptura da nifedipina, colocamos um novo medicamento, de repente tivemos a amlodipina, o doente está em amlodipina, mas mesmo assim enfrentamos problemas da visão. Aspectos positivos da integração. Nós achamos que no mesmo espaço físico o paciente receberá uma abordagem integrada com rastreio das doenças não transmissíveis, na primeira e visita subsequente, segundo o protocolo nacional. O mesmo provedor fez a abordagem das patologias que o paciente apresentava. Tivemos aspectos constrangimentos, como organização de serviço, tínhamos rupturas frequentes de alguns antihipertensivos. A nível do paciente, mudança de comportamento. Foi um grande desafio para a gente. E acreditamos que na comunidade, porque há crenças que o HIV é estigmatizante, talvez por isso que os pacientes têm boa adesão ao tratamento antirretroviral. Mas como a hipertensão é assintomática, eles não dão importância ao tratamento antihipertensivo. E nós, no aconselhamento, dizemos muitas vezes aos pacientes, olha, eu acho que o senhor ou a senhora está a tomar uma decisão inconsciente. Quer dizer que escolheu de que quer morrer. De HIV não morro jamais. A hipertensão, sim, esta também pode levar. Posto isso, Dr. Laison, termino a minha apresentação e muito obrigada pela atenção.